Minha Nossa Senhora! Vai marcar o gol, a bola vai entrando, gol! Na perna esquerda, ele tá parado! Tá lá dentro! Levantamento pro Van Persie de cabeça! Outra bola levantada, olha a fera! Chute de fora pro gol! Fala galera, tudo bem? No Resenha no MegaCast de hoje nós vamos falar de um outro grande jogador da história do futebol mundial. Você sabe quem é Manuel Francisco dos Santos? Pois é. Esse cara é o Mané Garrincha, ou simplesmente Garrincha, nascido em Magé, no Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro de 1933. Um grande jogador que se notabilizou por seus dribles desconcertantes. É considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos e o mais célebre ponta-direita da história do futebol mundial. Olha, por praticamente toda a sua carreira, 95% das partidas, Garrincha defendeu o Botafogo, no período de 1953 a 1965, além da seleção brasileira, de 1957 a 1966. Já em fim de carreira, jogou alguns meses no Sport Clube Corinthians Paulista, em 1966. Em 69, defendeu as cores do Clube de Regatas Flamengo e no Olaria Atlético Clube, porém já estava longe do seu auge. Também defendeu as cores do Vasco em um amistoso, mas não chegou a assinar contrato com o Vasco da Gama. Enquanto esteve no Corinthians, olha, o Jornal da Tarde de 26 de outubro de 1966 assim escreveu sobre o Garrincha, abre aspas, Mané veio para ser a alegria do Corinthians. Não foi. É um homem triste que só vê a bola em treino no Parque São Jorge. Fecha aspas. Olha, jogou 60 partidas pelo Brasil, pela seleção brasileira, entre 1955 a 1966. Em todos os seus jogos, participou de apenas uma derrota, foi para a Hungria na Copa de 66, inclusive o Brasil foi desclassificado nessa partida. Olha, com Garrincha e Pelé jogando juntos, o Brasil nunca perdeu. Eram avassaladores. Mesmo na seleção brasileira, olha só que legal, galera, Garrincha nunca abandonou a sua forma irreverente de jogar. Era o jeito dele, era o anjo das pernas tortas. Ele voltava para driblar o jogador oponente no mesmo lance. Olha, nos clubes jogou 614 vezes, marcando 245 gols pelo Botafogo, e sua carreira profissional se prolongou de 1953 a 1972. Com ele, o Botafogo disputou 150 jogos contra os times do eixo Rio-São Paulo, tendo supremacia, galera, supremacia sobre 5 deles: São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Fluminense. E desvantagem apenas contra o Santos e o Vasco da Gama. O Botafogo não ia muito bem nos jogos contra o Vasco da Gama, por incrível que pareça. O último gol do Garrincha aconteceu no empate do Olaria Atlético Clube em 2-2 com o Comercial, dia 23 de março de 1972, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Infelizmente, o Garrincha conviveu com excesso de ingestão de bebida alcoólica ao longo da sua vida, principalmente a cachaça. Era pinga mesmo. O fato do seu gosto pela branquinha, pela pinguinha, era tão conhecido que inclusive algumas marcas traziam o seu nome, Garrincha. E o Garrincha faleceu aos 49 anos, em 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática, tendo sido velado num caixão sob a bandeira do Botafogo. Inclusive em seu epitáfio, lê-se, abre aspas, aqui jaz em paz aquele que foi a alegria do povo, Mané Garrincha. Fecha aspas. Olha, em 2010, torcedores do Botafogo custearam uma estátua de 4,5 metros e cerca de 300 quilos, ao custo de R$56 mil, pagos ao artista plástico Edgar Duvivier, pai de Gregório Duvivier. Garrincha foi considerado o mais habilidoso jogador que já existiu em todos os tempos, pois sua capacidade de driblar, pessoal, envolver seus adversários era impressionante. Acabei de falar aqui, inclusive ele voltava para driblar novamente o seu oponente. Incrível! Pelo Brasil, perdeu apenas uma das 61 partidas que fez com a camisa da seleção brasileira, que inclusive é aquela que eu disse que o Brasil perdeu para a Hungria por 3-1 na Copa de 66. Em 1958, foi escolhido para a seleção de todos os tempos da FIFA em eleição que contou com os votos de jornalistas do mundo inteiro, de ex-jogadores, presidentes de confederações, e essa era a importância do Mané Garrincha. Olha, a força do seu carisma ficou marcada rapidamente pelas palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, numa crônica publicada no Jornal do Brasil, no dia 21 de janeiro de 1983, um dia após a morte do genial Garrincha.
Abre aspas. Se há um Deus que regula o futebol, esse Deus é sobretudo irônico, farsante, e Garrincha foi um de seus delegados incumbidos de zombar de tudo e de todos nos estádios. Mas, como é também um Deus cruel, tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber sua condição de agente divino. Foi um pobre e pequeno mortal que ajudou um país inteiro a sublimar suas tristezas. O pior é que as tristezas voltam e não há um outro Garrincha disponível. Precisa-se de um novo que nos alimente o sonho. Fecha aspas. Palavras do Carlos Drummond de Andrade ao grande e genial Mané Garrincha. Aqui é o Júnior Dário e esse é o Resenha do MegaCast de hoje, galera. Tá ligado? Tá na Mega! MegaCast.